Vamos lá para mais um tema de hoje. O tema de hoje está muito interessante, tema que caiu até na prova oral de juiz do estado do Ceará. E o tema vem com a seguinte pergunta: registrei um filho que não é meu. Posso retirar depois na justiça o meu nome do registro de nascimento deste filho? Este é o tema, mas antes, faça a sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos. E vamos lá à resposta do tema de hoje. A resposta vai depender do caso concreto a ser analisado, porque o STJ, perdão, Superior Tribunal de Justiça, ele tem dois posicionamentos a depender do caso concreto. Vamos colocar um caso concreto aqui e depois vamos colocar o segundo caso concreto e vermos quais são os posicionamentos do STF de acordo com o caso concreto a ser analisado. Vamos colocar o primeiro caso concreto. Vamos supor que determinado pai, confiando ali na palavra da sua esposa ou da sua companheira, registre a criança no seu nome. E depois de 5, 10 anos ali, já acompanhando toda a vida, a trajetória da criança na escola, nas festas, no aniversário, ele começa a desconfiar de que aquela criança não seja o seu filho, devido ali às características físicas não serem compatíveis com a sua. E este pai pede o teste de DNA, a esposa ou companheira concorda em fazer o teste de DNA e quando o resultado sai, se descobre que realmente não existe ali o vínculo biológico, ou seja, o teste de DNA dá negativo. Então, esse pai entra com a ação pedindo para retirar o nome da criança, porém o juiz vem a negar. Nesse caso concreto, o juiz está correto em negar, porque segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste caso concreto, não cabe haver aí a retirada do nome do pai do registro de nascimento desta criança. Por quê? Porque já houve ali o vínculo socioafetivo, ou seja, a paternidade socioafetiva vai prevalecer sobre a paternidade biológica. E o que é essa paternidade socioafetiva? Essa paternidade socioafetiva é aquele vínculo afetivo que o pai já tem com a criança e a criança já tem com o pai. Porque no caso concreto que eu acabei de dar, o pai só veio a descobrir que não era mais ali, que não era o pai biológico da criança, quando depois de 5, 10 anos, quando ele já tinha ali um vínculo afetivo com a criança e a criança já tinha um vínculo afetivo com ele, ou seja, ele já participava de datas importantes para a criança. Então, vai prevalecer aí esse vínculo socioafetivo entre o pai e o filho, mesmo não havendo o vínculo biológico, preservando-se aí também os direitos da personalidade da criança, como o nome e o prenome, tá ok? Então esse é o entendimento do STJ. Por mais que haja aí o erro essencial, ou seja, o pai tenha sido de certa forma enganado, como já houve aí o vínculo socioafetivo, não tem mais como retirar o nome deste pai do registro de nascimento da criança, tá bom? Por quê? Porque se prevalece a paternidade socioafetiva e os direitos da personalidade da criança. Esse é o primeiro caso concreto. Agora vamos para o segundo caso concreto, no qual o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem outro entendimento. Vamos supor agora que o pai, o suposto pai, ele teve uma relação com determinada companheira, não era casado, um namoro, vamos supor, e deste namoro surge uma gravidez. E a mulher, a companheira desse suposto pai, diz que ele é o pai da criança, no qual ela está ali grávida. E ele acredita naquela palavra da sua companheira, da sua namorada, e quando a criança nasce, ele registra a criança. Mas só que ele termina ali o seu namoro, né, com a sua ex-companheira, e ele não tem mais nenhum contato com a criança, com seu suposto filho.
Ele apenas registra a criança e fica depositando ali dinheiro como pagamento ali de uma pensão, mas não participa da vida da criança. A criança nem sequer sabe que ele é pai dela, né? Que ele tem ali o seu nome registrado na certidão de nascimento da criança. A criança não tem nem essa ciência. Passa-se 5, 10 anos e a única coisa que esse suposto pai faz em relação à criança é apenas ajudar financeiramente, mas sem nenhuma participação como pai, sem nenhum vínculo ali afetivo com esta criança. E depois ele começa a também desconfiar de que aquela criança não seja seu filho, devido às características diferentes, e ele pede o teste de DNA, faz o teste de DNA e descobre que aquele filho não é seu. E ele entra com ação negativa de paternidade. Neste caso, o juiz, vamos supor que o juiz defere sim o pedido e dá o direito do pai retirar o seu nome do registro de nascimento. Nesse caso concreto, o STJ tem outro posicionamento em relação ao primeiro caso concreto que eu tinha dado. Nesse segundo caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nesse caso sim, é possível a retirada do nome do pai que não tem um vínculo biológico. Por quê? Porque não há nenhum vínculo socioafetivo, ou seja, o pai só fazia apenas ajudar financeiramente as despesas da criança, mas nunca participou ali da vida daquela criança. Então não existia um vínculo socioafetivo, ou seja, uma paternidade socioafetiva. Então, nesse caso concreto, há aí o erro essencial, né? Ou seja, o pai ele foi enganado, ou seja, houve um erro essencial, no qual esse erro essencial que o pai ali registra de forma enganosa o seu nome no registro de nascimento da criança. Então, o erro essencial nesse caso concreto vai prevalecer sobre os direitos da personalidade da criança, que no caso seria ter o nome deste pai em sua certidão de nascimento, tá bom? Então, nesse segundo caso concreto, como não há o vínculo socioafetivo, ou seja, a paternidade socioafetiva, então o STJ, Superior Tribunal de Justiça, permite a retirada do nome do pai, né, que não é o pai biológico, do registro de nascimento da criança, prevalecendo neste segundo caso concreto o erro essencial, tá bom? Aí corroborando com o artigo 1604 do Código Civil. Neste caso, aí sim, aplica-se o artigo 1604 do Código Civil, ou seja, pode-se alterar o registro de nascimento de determinada pessoa no caso de erro ou fraude. Nesse caso concreto, é um caso de erro essencial. O pai suponha que ele é o pai biológico, mas de fato ele não era o pai biológico. E devido ele não ter nenhum laço, nenhum vínculo socioafetivo com a criança, ou seja, devido ele não acompanhar a vida da criança, apenas ajudar financeiramente, ele pode sim, judicialmente aí, retirar o seu nome da certidão de nascimento da criança, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje, um tema muito interessante da área do direito civil. É importante também, até para quem quer conhecer um pouco mais sobre o direito, tá bom? Então, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.